muito feio o que você fez, muito feia a forma realmente que você conduziu. Te respeito como mulher, te respeito como mãe, inclusive que perdeu o próprio filho. E volto a dizer, eu perdi a minha mãe há 10 anos e choro até hoje pela perda da minha mãe. Mas isso não me dá o direito simplesmente de eu enfiar o dedo na cara dos outros e fazer qualquer coisa, porque eu poderia falar inclusive tudo o que eu quisesse aqui ao respeito, inclusive da senhora. Mas isso não me dá o direito, até porque inclusive você só está na Rede Globo porque você é mãe do Paulo Gustavo, que infelizmente partiu de uma forma extremamente precoce e morreu inclusive no meio de uma pandemia, sabe? E é por isso que a senhora está lá, é por isso que a senhora realmente está fazendo parte desse quadro, sabe? Não é pelo seu talento, não é pelo que você representa. Então eu acho que isso, sem dúvida alguma, a senhora deveria pensar 1000 vezes, mas 1000 vezes antes de apontar o dedo, colocar o dedo na cara de alguém e sair profetizando tudo que a senhora acha que a senhora pode fazer, porque isso não é justo, isso não é justo. E o seu Luciano Huck, com anos de mercado, mas com anos de mercado, abrir o microfone e deixar fazer aquela esculhambação que fizeram inclusive pra cima do próprio Rodriguinho, sabe? E ainda rindo, achando bonitinho. O que é? Você quer fazer que nem o programa do Faro, é isso? Só que no programa do Faro, nós que participamos e que vamos entrevistar inclusive os próprios eliminados, uma das ordens da própria Record é que a gente não enfie o pé na boca do entrevistado ou do eliminado, porque a carga que ele sai psicológica é tão grande que eles pedem justamente pra gente priorizar isso, sabe? E essa atitude a Globo não tem. Ela não teve, mas não é a turma da esperança, não é a turma da humanidade, né? Não é a turma da esperança, como eu sempre digo, não é a turma que realmente tem que ter empatia pelo próximo, coisa que a senhora não teve, coisa que infelizmente faltou muito, mas muito na senhora, que foi lisura, sabe? Uma coisa chamada caráter, sem dúvida alguma, porque se eu fosse a senhora eu teria ido por um outro caminho. Rodriguinho, me explica por que você teve essa fala, essa e essa contra Yasmin, sabe? E deixasse o cara responder, e não você simplesmente, ou a senhora, levantar o seu dedo, colocar ele em riste e achar que você tinha que ser a grande defensora da nação, porque o que você prestou foi um desserviço. Você nada mais você fez do que sair como uma carrasca fantasiada de juíza, sabe? Foi isso que você fez, sabe? E tem outra coisa, caráter é coisa cara e não dá em gente barata não, sabe? Então, quando a senhora fez aquilo, a senhora falou muito mais sobre a senhora do que realmente sobre o próprio Rodriguinho, porque todos nós pudemos assistir exatamente tudo que o próprio Rodriguinho fez durante a passagem dele no Big Brother Brasil. Mas a senhora não tinha o direito algum, simplesmente de escorraçar o cara. Olha só, a Globo é um canhão de divulgação, sabe? E você simplesmente olhar para um cara e falar assim: ah, a sua família deve ter vergonha de você. E quem mora lá no Jequitinhonha? Se o cara vai pra lá um dia e toma um tiro, seja lá por qual motivo for, inclusive pela sua fala irresponsável, aí tá tudo bem, dona Deia? É dessa forma realmente que a senhora acha que a senhora tinha que se colocar na televisão? É dessa forma mesmo que a senhora acha que a senhora tem que navegar, inclusive, nesse próprio programa de domingo, nesse próprio caldeirão, que inclusive pra mim tá nesse próprio domingão, que pra mim tá um horror, levando em consideração que o Luciano Huck é um ótimo apresentador, mas quando ele entra, inclusive, nessas questões de lacração e tudo pela audiência, o que vale realmente é a audiência, aí me desculpa, aí não vale a pena, sabe? A senhora olhar na cara dos outros, falar do jeito que a senhora falou, com ódio, com desrespeito, e causando no telespectador, inclusive como eu que estava assistindo, uma história chamada vergonha alheia. A senhora foi grosseira e já não é a primeira vez que eu vejo isso.
tá? Quando a senhora quer ser engraçada, a senhora é. A senhora foi grosseira, a senhora foi sem educação e a senhora saiu exatamente de um papel onde a senhora poderia ter feito todas as perguntas e extremamente mal instruída, mal dirigida e malquista, porque não é justo simplesmente agir dessa forma como a senhora agiu, sabe? É muito feio. Então coloque um pouco a mão na sua consciência e entenda que não é porque a senhora é mãe, inclusive, desse grande artista chamado Paulo Gustavo, que infelizmente deixou a gente de uma forma extremamente precoce, no meio de uma situação aguda de um país, que a senhora pode simplesmente levantar o dedo, colocar ele em riste e enfiar a mão na cara de quem que seja, de quem for que seja, porque a senhora não tem esse direito. Tá? A senhora nada mais foi ali do que realmente um desserviço, porque quando a gente olha com muita atenção para o abismo, pode ter certeza que o abismo olha para a gente também. Então a senhora toma muito cuidado, sabe, dona Déia, para a senhora não ir por um caminho que realmente seja um caminho completamente torto, porque nós gostaríamos de ver, inclusive, a senhora fazendo a gente rir, com a sua espontaneidade, com tudo, mas não simplesmente colocando o cara no papel de bandido, porque bandido ele não foi. Ele estava simplesmente ali correndo atrás de um prêmio de 3 milhões de reais. Às vezes ele falou errado, falou, não estou aqui atrás do prêmio ou desdenhando do prêmio, mas a senhora não tinha o direito algum de ser carrasca travestida de juíza, tá bom? Olha,